Hoje é dia de grande festa, festa de São João Bosco. Toda a família salesiana está em festa, mas não só a família salesiana, nós também, aqui na Casa São Francisco Sales, também no Carmo, que foi durante 90 anos colégio salesiano, e nos associamos a essa grande festa desse grande padroeiro da juventude. São João Bosco, esse pai que nos ensina que é mais fácil levar as almas com doçura e amor do que com vinagre e agressividade. Continuamos nessa leitura bonita do nosso livro de vida e no número 53 vamos entender que a comunidade participa do louvor gratuito ao Deus 3 vezes santos. Louvar-te-ei no meio da Assembleia. Em comunhão com toda a Igreja, a comunidade celebra no louvor gratuito a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de lhe agradecer pelos seus dons e benefícios, bendizemos o próprio Senhor. Este louvor gratuito a Deus faz parte do carisma e do chamado fundador da nossa comunidade. Uma oração do Espírito Santo explícita e pública, isto é, em alta voz. É uma disciplina cotidiana, uma ascese que devemos viver, tanto na nossa oração pessoal como na nossa liturgia comunitária, em particular a cada manhã no ofício das laudes. Diariamente, cada comunitário, sem exceção, deve participar a fim de não deixar nenhum espaço livre aos especialistas do louvor nem ao mutismo. É o Espírito Santo que nos conduz e nos provoca ao amor. Deste modo, ninguém é forçado, pois jamais podemos obrigar alguém a amar. No momento do louvor cotidiano, somos provocados a nos doarmos livremente e sem constrangimento. Precisamos fazer atos de fé para sairmos dos nossos cálculos, torpor ou passividade, a nossa inteligência e vontade, quando tomadas pela fé, entram num dinamismo de amor e de louvor. A oração comunitária, como a oração pessoal, é doxológica e trinitária. Por ela, nós glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo para o seu louvor e a sua glória. Este louvor gratuito ao Senhor 3 vezes santos se vive num humilde acolhimento do Espírito Santo com a sua ajuda e pelo nome de Jesus. A oração no Espírito Santo não é somente uma oração espontânea, ela é uma oração de amor, de adoração, de glorificação a Deus, na fé impulsionada pelo Espírito. Se sabeis conversar com outras pessoas, por que vos hão de faltar palavras para vos entreterdes com Deus? O corpo comunitário é estimulado pela fé, pelo louvor, em alta voz. Assim, cada um é, por um lado, edificado e, por outro, capaz de edificar os seus próprios irmãos. O murmúrio do Espírito deve ser mantido. Ele afasta os maus murmúrios das lamentações, críticas e reclamações, venenos da vida comunitária. E o louvor carismático procede uma dupla escuta pessoal no Espírito Santo, bem como uma escuta do Espírito Santo presente no corpo comunitário. Como comunidade carismática, o louvor é o nosso primeiro serviço de oração. Ele deve transbordar da estrutura da liturgia para se desenvolver em todos os aspectos da vida cotidiana. A nossa liturgia não está fechada na capela, mas o espírito de louvor deve espalhar-se por toda a casa, todos os serviços, como um perfume de agradável odor. Os irmãos e irmãs devem ser vigilantes, a se encorajarem mutuamente nesta oração do Espírito, com gemidos do Espírito Santo, em todas as circunstâncias, em todo lugar. A comunidade acolhe com alegria o cântico em línguas, a jubilação do Espírito, como chama Santo Agostinho, e São Paulo descreve como o menor dos carismas, pois é o maior, o mais gratuito e desinteressado de todos, já que a nossa inteligência não tem nenhuma atividade, senão a do abandono confiante na fé e no amor. Este carisma é como a porta que predispõe ao acolhimento dos demais carismas na comunidade. E esta linguagem, sua expressão e seu canto são para Deus só, Dieu seul, brotando de um coração de criança amoroso e confiante para o seu Pai. Esse número 53 é um número tão bonito do nosso livro de vida. Quer dizer que toda a nossa oração é direcionada
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu tenho 3 pessoas na Trindade com quem eu devo aprender a me relacionar. Eu não rezo ao Pai da mesma forma que eu rezo a Jesus, da mesma forma que eu rezo ao Espírito Santo. Eu devo criar essa intimidade de amor com cada uma das pessoas da Trindade e toda a minha oração deve ser trinitária. Tem pessoas que conheceram só Jesus, ou só o Espírito, ou só o Pai, mas a oração deve me fazer percorrer esse caminho de intimidade com as 3 pessoas da Trindade. E justamente a oração, ela brota do nosso coração, da intimidade do nosso coração, mas ela é publicada na Assembleia, quer dizer que ela também tem uma dimensão de testemunho. Quando alguém me vê rezar, meu Deus, como eu edifico, como eu posso tocar os corações. Veja se você já foi tocado, e eu já fui profundamente tocado, vendo, por exemplo, o nosso fundador rezar. Quando vemos alguém rezar, somos testemunhas de uma ação misteriosa, divina, de uma relação de amor entre uma alma e Deus, entre Deus e a alma. E por isso ela também se nos edifica, porque a oração não é só um momento esporádico. A oração provoca uma vida de disciplina, uma vida de ascese, uma vida em que a pessoa se torna regular no encontro marcado com o Senhor. Saber que começamos o nosso dia pela oração, que durante o dia temos vários momentos em que somos chamados a parar tudo para rezar, que terminamos o nosso dia na oração, já é um testemunho. E, de modo muito particular, a nossa comunidade é marcada pelo testemunho das laudes. Tem outras comunidades que valorizam mais as vésperas, tem outras comunidades que valorizam um outro tipo de oração, mas a nossa comunidade é chamada a ser uma comunidade de louvor, de glorificação. Então, o primeiro momento é dado à liturgia das laudes, esse louvor gratuito, esse louvor de amor gratuito com o Senhor. E nesse louvor, quando nos reunimos toda a comunidade, nesse louvor não deve ser um lugar para uma elite rezar e os outros só estão ali parados, como se houvesse especialistas do louvor e outros que vão ficar mudos, não. O louvor, todos devem dar o seu louvor a Deus. Por isso temos momentos em que escutamos o louvor de outro, ou em momentos em que todos louvam ao Senhor. É um momento em que todos devemos fazer o exercício do amor gratuito, do amor que se explicita. Então o louvor nunca é algo forçado, pesado, rotineiro, porque ninguém é obrigado a amar. Quem ama, rejubila. Quem ama, tem palavras de amor e de gratidão para dar. Por isso somos provocados a nos doarmos também no louvor de forma gratuita e sem constrangimento. Fazermos atos de fé, sairmos das nossas preocupações e dos nossos cálculos, estarmos livres para amar nosso Senhor. É muito importante. E o louvor também nos comunica esse dinamismo de amor, esse dinamismo de louvor. A oração comunitária e a oração pessoal, então, deve ser essa glorificação de Deus 3 vezes santos. A oração dentro da oração litúrgica, dentro da nossa forma de rezar, faz também jorrar em nós essa oração no Espírito. O que é a oração no Espírito? É uma oração de amor, é uma oração de adoração, de glorificação a Deus, impulsionada pelo próprio Espírito. São Paulo vai dizer, o próprio Espírito vai se juntar ao teu Espírito para com gemidos inefáveis interceder pelos santos segundo os desígnios de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo também reza em nós, não é só você que reza. O Espírito Santo se junta a cada um de nós e ele reza em nós segundo os desejos de Deus. Então, somos chamados e impulsionados a rezar em alta voz, mas também a rezar nesse murmúrio do Espírito Santo, nesses gemidos do Espírito Santo. E esse bom murmúrio vai retirar da nossa vida tudo o que é murmuração, reclamação, veneno da vida comunitária. Muito bonito termos a consciência também que a primeira responsabilidade da nossa vida comunitária é o serviço de oração. A liturgia deve transbordar
em todos os nossos momentos de vida. E a liturgia da comunidade não é uma coisa fechada na capela, tipo, vou rezar agora e depois vou trabalhar. Não, a verdadeira liturgia, ela é um rio, ela transpassa toda a minha vida, todo o meu viver. Então a liturgia não está fechada na capela, mas ela deve espalhar o seu bom odor por toda a casa. Os irmãos e irmãs devem então se encorajar a viver nessa oração do Espírito, nesses gemidos do Espírito em todo lugar. Santo Agostinho vai falar desses gemidos do Espírito justamente como as jubilações do Espírito. Então uma pessoa que reza é uma pessoa feliz, é uma pessoa que espalha esse bom odor da jubilação, da alegresse à sua volta. E São Paulo vai falar que esse carisma é o menor dos carismas, porque não é que eu vá fazer nada, ao contrário, eu vou me abandonar com o coração de criança, deixando o Espírito Santo gemer em mim, jubilar em mim, interceder em mim, segundo o querer do Pai. Olha que bonita a palavra hoje, que no nosso compêndio o nosso fundador vai nos dar sobre esse tema bonito, justamente da responsabilidade. As questões sociais mais complexas e plurais no nosso tempo poderão ser explicadas e resolvidas à luz do Evangelho. Quer dizer o quê? Que ser responsável não é inventar soluções, e às vezes para situações muito complexas, sociais, políticas, econômicas, mas é receber soluções inspiradas. Ser responsável é ser capaz de rezar sobre todas as coisas e receber do alto soluções inspiradas. Então peçamos esse espírito de oração para toda a nossa comunidade, mas para todos os governantes, para o mundo inteiro, para que possamos ser homens verdadeiramente responsáveis, porque inspirados através da oração trinitária. 2 Samuel 15 é a primeira leitura de hoje. Alguém veio dizer a Davi: o coração dos homens de Israel se voltou para Absalão. Então Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: levantemo-nos e fujamos. De outra sorte não escaparemos de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que se apresse ele e nos ataque, nos destrua e passe a cidade ao fio da espada. Caminhava Davi chorando pela encosta das oliveiras, a cabeça coberta e os pés descalços, e todo o povo que o acompanhava levava a cabeça coberta e subia chorando. Quando o rei Davi chegou a Baurim, surgiu um homem, membro do mesmo clã da família de Saul, cujo nome era Semei, filho de Jara, e saiu proferindo maldições. Atirava pedras em Davi e em todos os oficiais do rei de Davi. E por isso todo o exército e todos os valentes se puseram à sua direita e à sua esquerda. Semei amaldiçoava Davi com estas palavras: vai-te, vai-te, homem sanguinário e bandido. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste. Assim fez o Senhor, tirando das tuas mãos a realeza para dá-la ao filho de Absalão. Estás entregue à tua própria maldade, porque és homem sanguinário. Absaí, filho de Sárvia, disse então ao rei: por que este cão morto há de ficar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e cortar-lhe a cabeça. Mas o rei respondeu: que tenho convosco, filhos de Sárvia? Se ele amaldiçoa e se o Senhor lhe ordenou, amaldiçoa a Davi, quem poderia dizer-lhe por que fazes isto? Davi disse a Absaí e a todos os seus oficiais: vede, o filho que saiu das minhas entranhas busca a minha morte. Com mais razão esse benjamita. Deixa que amaldiçoe se o Senhor lhe ordenou que o fizesse. Talvez o Senhor considere a minha miséria e me restitua o bem pelas maldições de hoje. E Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Essa passagem de Davi é uma passagem muito forte, porque Davi cometeu um pecado, Davi tem consciência do seu pecado e Davi não vai tentar esconder, ele está verdadeiramente arrependido e por isso ele aceita ser corrigido, ele aceita ser liberto dessa grande
forma de tentar acobertar o pecado. E ele vai receber essa palavra de maldição como uma correção do próprio Deus. Certamente Deus permitiu que ele me amaldiçoasse. E talvez através desse suportar esse sofrimento, o Senhor me perdoe. Se tivermos esse coração de Davi arrependido e capaz de suportar as contradições, as calúnias, aquilo que nos fazem, vamos chegar a uma grande santidade. Salmo 3, 2-7, o Senhor, quão numerosos são meus opressores, numerosos os que se levantam contra mim, numerosos os que dizem a meu respeito, onde está sua salvação em Deus? Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça em alta voz. Eu grito, Senhor. É Ele que me responde e do seu monte sagrado. Eu me deito e logo adormeço. Desperto, pois é o Senhor que me sustenta. Não temo o povo em multidão que em cerco se instala contra mim. Tão bonito esse Salmo 3 que nos liberta de todo o temor das calúnias, de todo o temor daqueles que se unem para dizer o mal, para fazer o mal. O Senhor é aquele que defende a nossa causa. Marcos 5, de 1-20. Chegaram do outro lado do mar, à região dos Generazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro. Vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estrelhaçava as correntes e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te pelo Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntando-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque são muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele o permitiu, e os espíritos impuros saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no mar, precipício abaixo, e eles se afogavam no mar. Os que os apacentavam fugiram, e contaram o fato na cidade e nos campos, e correram ao ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos, e começaram então a rogar-lhe que se afastassem do seu território. Quando entrou no barco, aqueles que foram endemoniados rogou-lhe que o deixasse focar com ele. Então ele não deixou e disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhe o que fiz por ti, que sou o Senhor na sua misericórdia. Então partiu e começou a proclamar na Decápolo o que Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Essa palavra de Marcos 5 é uma palavra muito forte. Uma legião de demônios toma posse de uma pessoa e torna-a irascível, incontrolável. Já tinha sido tentado domar e ninguém conseguiria dominá-la. Ela tinha acessos de fúria, era muito irada, muito violenta. E o Senhor vai libertar essa alma e vai tornar essa alma livre para proclamar as misericórdias de Deus. Misteriosamente não permite que ela se torne discípula de Jesus de uma forma muito próxima, mas pede que ele anuncie a misericórdia na sua terra, na sua casa. Então nem todos são chamados a um segmento de comunidade de vida, nem todos são chamados a um segmento muito próximo, mas todos somos chamados a fazer a experiência da misericórdia. São João Bosco vai justamente entender isso. Ele vai dar a sua vida para que todas as crianças, e sobretudo as mais pobres, façam essa experiência da misericórdia. Ele nasce na Itália, em Turim, 1815,
E muito cedo, ele mesmo experimenta o sofrimento de perder o seu pai. Ele vai ficar órfão aos 2 anos. E vai sofrer muitas incompreensões do seu irmão mais velho, que é muito violento e que é muito ciumento. E desde criança também Dom Bosco tem o desejo de ser santo e de ser sacerdote. Mas a sua mãe tem uma palavra muito forte: olha, Bosco, não queira ser padre para ser rico, porque se for assim eu não te vou visitar, porque eu nasci para a pobreza e quero morrer nela. Então, naquela altura ainda tinha assim muito a ideia de que ser padre era uma promoção social, que aquele que era padre teria uma vida abastada. Cuidado de não querermos, através do sacerdócio, uma vida fácil. Não, a vida de sacerdócio é uma vida de santidade. E aí, Dom Bosco vai ser extremamente marcado pela sua mãe Margarida, pela forma de coerência, a oração, o discernimento. Ele vai ter que sair muito cedo de casa e o desejo de ser padre o acompanha. Dom Bosco vai sofrer ao longo da sua vida, mas vai ser muito inspirado por sonhos proféticos. Desde aquele sonho aos 9 anos, em que ele vê vários meninos brigando, e Dom Bosco vai ver Nosso Senhor que lhe pede de vencer o lobo com o cordeiro. Não é com a violência que vencemos a violência, mas com esse coração bom. Torna-se muitas vezes incompreendido no seu ministério, vai ser chamado de louco pela sua ousadia no Espírito Santo, ele que vai criar os oratórios para que os jovens descubram de uma forma muito simples, muito alegre, a alegria de ser cristão. E, apesar de todos os sofrimentos, ele se mantém fiel à sua missão. Grande devoto da Virgem Auxiliadora, ele é um homem de trabalho e oração. Por isso ele é tão querido no nosso carisma. É um grande mestre para os jovens e é também um fundador de congregação. Ele vai fundar justamente a congregação salesiana, porque ele vai pôr a sua família espiritual na proteção de São Francisco de Sales. É o santo da mansidão. E por isso, Dom Bosco vai querer traduzir essa mansidão na educação dos jovens. É um homem de grande poder de oração, grande intercessor, é um homem que viveu a sua vida completamente consagrada à evangelização, e nesse dia 31, então ele parte para o céu completamente desgastado no amor de Deus e parte para dar toda a sua vida pelos jovens. E ele diz assim: antes de mais nada, se queremos ser amigos do verdadeiro bem dos nossos alunos e levá-lo ao cumprimento dos seus deveres, é indispensável que jamais vos esqueceres de que representais pais desta querida juventude. Ela foi sempre o terno objeto dos meus trabalhos, dos meus estudos e do meu ministério sacerdotal. Não apenas meu, mas de toda a cara congregação salesiana. Quantas vezes, meus filhinhos, no decurso de toda a minha vida, tive de me convencer desta verdade. É mais fácil encolerizar-se do que ter paciência. É mais fácil ameaçar uma criança do que persuadi-la. Direi mesmo que é mais cômodo para a nossa impaciência e a nossa soberba castigar aos que resistem do que corrigi-los, suportando-os com firmeza e suavidade. Tomai cuidado para que ninguém vos julgue dominados por um ímpeto de violenta indignação. É muito difícil, quando se castiga, conservar aquela calma tão necessária para afastar qualquer dúvida de que agimos, para demonstrar a nossa autoridade ou descarregar o próprio mau humor. Consideremos que os nossos filhos, como nossos filhos, aqueles sobre os quais exercemos certo poder. Ponhamos-nos a seu serviço, assim como Jesus, que veio para obedecer e não para dar ordens. Envergonhemo-nos de tudo que nos possa dar a aparência de dominadores, e se algum domínio exercemos sobre eles, é para melhor servirmos. Assim, Jesus procedia com seus apóstolos. Tolerava-os na sua ignorância e rudeza, e até mesmo na sua pouca fidelidade. A afeição e a familiaridade com que tratava os pecadores eram tais
que em alguns causava espanto, noutros escândalo, mas em muitos infundia a esperança de receber o perdão de Deus. Por isso nos ordenou a que aprendêssemos dele a ser mansos e humildes de coração. Uma vez que são nossos filhos, afastemos toda a cólera quando devemos corrigir-lhe as faltas, ou pelo menos a moderemos de tal modo que pareça totalmente dominada. Nada de agitação de ânimo, nada de desespero no olhar, nada de injúrias nos lábios. Então sereis verdadeiros pais e conseguireis uma verdadeira correção. Em determinados momentos muito graves, vale mais a pena uma recomendação a Deus, um ato de humildade perante Ele, do que uma tempestade de palavras, que só fazem mal a quem as ouve e não tem nenhum proveito para quem as merece. Que São João Bosco nos dê essa pedagogia do amor e que Ele nos ensine a ser pais daqueles que nós servimos.